Existem coisas que todo casal faz. Todos. Então, se você tá num casal agora, ou já fez parte, você vai se identificar com esse vídeo. Se você ainda não tá, tem nem idade pra isso, é bom que você já se prepara. Você já sabe o que vai te aguardar. Então se inscreve, deixa o like e roda essa vinheta de casal. Vamos lá. Tudo começou com um negócio que viralizou no Twitter, segundo a equipe de Massachurros, que é isso aqui. Fotos que eu tiro do meu namorado versus fotos que ele tira de mim. Parece que isso é uma coisa que todo casal faz. Por exemplo, essa é a foto que ela tirou do namorado e essa é a foto que ele tirou dele. Cadê o pescoço? Ficou boa a foto. Ficou muito melhor que a dele. Eu não entendo vocês também. Qual que é o problema? Essa foto tá muito mais maneira, vai ganhar muito mais like do que essa daqui, que é padrãozinho. Essa foto aqui todo mundo tem igual, pô. Eu não tenho, porque eu não tenho esse corpo. Mas aí, pegou sol de camiseta esse cara aí. Tira o sarro mesmo. Tô nem aí. Ah, Felipe, mas você não pega sol de jeito nenhum. Mentira. Olha aí a mentira. Te peguei na mentira agora. Olha aí imagens do meu último fim de semana. Agora tu chora. Ah, Felipe, mas então cadê a cor? Não, eu não falei que eu fiquei bronzeado, eu falei que eu peguei sol. Só que eu tenho um tom de pele tão branco, mas tão branco, que eu preciso pegar um mês de sol pra minha pele começar a carbonizar, tá? Porque até esse um mês é tipo esquenta da pele. Ela vai só dando uma esquentadinha. Depois é que ela começa a pegar cor. Então aguarde, tenha paciência. Aí, ó, foto que eu tiro do meu namorado, foto que ele tira a minha. Foto do namorado. Pô, mas tem gente bonita nesse mundo, gente. Parem de ser bonitos assim. Coisa mais chata. Esses corpos assim, coisa irritante. Pra que ter esse corpo? E foto que ele tira dela. Parece a outra, mas eu achei maneiro também, cara. Ela parece o Boto, botando a cabecinha pra fora assim. Eu gosto disso aí, cara. Agora, isso me irrita, cara. Esse pessoal de abdômen trincado, sabe? Peitoral. Quem tem tempo pra isso? Vocês estão com muito tempo livre. Pessoa sarada tem muito tempo livre. Eu tenho que encontrar motivos pra odiar pessoas saradas, entendeu? Tudo vagabundo, entendeu? Tem tempo livre demais nessa vida. Inveja é inveja, tá? Aí, foto que eu tiro do meu namorado e que ele tira de mim. Foto que tirou do namorado e que ele tirou... Jovens, isso é o que o álcool faz com você. Tá vendo? É isso que vai acontecer com a sua vida se você for pelo caminho da cachaça. Olha aí. Você vai ficar na sarjeta. Só que não é a sarjeta de Londres, que nem essa foto, não. É a sarjeta da Lapa. A sarjeta da Lapa tá cheia de urina. Tá cheia de cachaça dos outros, vômito, diarreia e rato. Essa é a sarjeta que te espera. Se você for pro mundo da cachaça, fica longe disso. Ao invés disso, tome vacina, tá? Não é pra tomar vacina toda semana, só encaixei um jeito de falar pro jovem tomar vacina, porque já está rolando vacinação para adolescente em inúmeras cidades do Brasil e a adesão está baixíssima. Não sabemos por quê, não sei o que está acontecendo, então eu vou falar olho no teu olho, você presta atenção, você toma essa vacina. Se tu acompanha esse canal, você sabe que tu tá em outro nível. Então você prova que tá em outro nível tomando essa vacina. E tem que tomar as 2 doses. Não adianta tomar a primeira e depois ficar com preguiça de tomar a segunda, eu vou dar na tua cara. Tu toma a segunda dose, hein? Falar assim, o pessoal não fala a língua do jovem, não entende. Ah, por que os jovens não estão se vacinando? Vocês querem fazer campanhazinha com bichinho, pô? Vocês acham que adolescente é o quê? Idiota? Vamos incentivar o jovem a tomar vacina, vamos fazer um urso carinhoso cantando uma canção da vacina. Tem mais uma aqui de foto que eu tiro do meu namorado e foto que ele tira de mim. A foto que eu tiro do namorado. Ai, que bonitinho, gente! Que amorzinho, coisa mais linda! E o cachorro também, bem fofo. Entenderam o que eu fiz? Versão de expectativa que se chama no humor. Humor e piadas. E a foto que ele tira dela. Cara, mas isso é arte, né? Ele tirou a tua foto num reflexo de uma taça de alumínio. Isso é arte. Eu gostei. Mas enfim, o vídeo não era sobre isso não, isso aqui foi só pra encher linguiça mesmo. Pois é, você assistiu até agora pra encher linguiça, agora você se inscreve no canal e deixa o like. Porque agora sim a gente vai ver coisas que todo casal acontece e eu vou ver se isso acontece no meu relacionamento. Vambora. Primeira delas. Eu, quando meu namorado me chama pelo meu nome. Ok, eu não reajo assim, eu fico poodle. Eu fico poodle. Por que não tem que me chamar pelo nome? Não tem. Se eu quisesse alguém pra me chamar pelo nome, eu tinha um amigo, não tinha namorado. Não tem essa palhaçada não. Eu, hein? Relacionamento onde as pessoas se chamam pelo nome não é relacionamento. Isso aí é colega de trabalho. Isso não existe. Nem amigo se chama pelo nome direito, pô. Tem sempre um apelidinho, tem sempre uma forma carinhosa de chamar. Ô vagabundo, ô piranhão. Sempre tem uma forma de você chamar teu amigo, que não é pelo nome. No relacionamento tu vai chamar, que isso, gente? Quem são essas pessoas? Isso é psicopatia. Pessoa que tá casada e chama o outro de ô Rogério. Isso é um absurdo. Agora, se eu chamar a Bruna de Bruna, essa é a cara mesmo.
Fato. Essa é a cara. Então já temos a primeira identificação aí. Com certeza. Segunda. Amor, vamos começar a economizar. Nós quando pega 10 conto. Ok, eu não me identifico com esse agora, né, atualmente, porque eu tenho vários 10 conto. Mas quando eu era pobre, já tive relacionamento pobre também. Isso já aconteceu. As pessoas não sabem do meu passado pobre, mas eu já fui pobre. Eu já passei sede no zoológico, porque eu não tinha dinheiro pra comprar água. Essa história é bizarra, mano, isso é real. Eu já passei sede no jardim zoológico porque eu não tinha dinheiro pra comprar água. Eu tava com muita sede. Chegou um momento que a sede tava tanta, porque jardim zoológico, sol, né? A sede tava tão grande, eu tinha o dinheiro cravado pro ônibus pra volta. Não podia gastar um centavo. E não tinha cartão. Eu era pobre, pobre não tem cartão, tá? Eu não tinha cartão. Eu tava com tanta sede que eu tomei coragem. Eu fiz uma das coisas mais bizarras da minha vida. Eu fui no restaurante do zoológico e eu pedi um copo descartável. E aí eles me trouxeram um copo descartável e eu fui encontrar um bebedouro do pessoal, dos funcionários. E eu enchi o copo descartável e tomei a aguinha. Rapá! Então, sei bem como é que é isso aí. O casal moderno é formado por 2 tipos de pessoa. Vai tomar banho, amor? Eu nem tô sujo. Tem muito porco no mundo. Eu tô desistindo do planeta, cara. As pessoas não querem mais... Eu tô descobrindo que as pessoas de fato odeiam banho. Em muitos lugares do mundo, principalmente fora do Brasil. O Brasil é o país mais limpo que existe. E ainda assim tem meme de gente dizendo que não tá nem sujo, que não quer tomar banho. Você imagina esse meme nos Estados Unidos, onde tá rolando uma verdadeira revolução contra o banho. Vários artistas aí falando que tá certo, que banho é superestimado. Banho é superestimado. Eu tive que ler isso numa entrevista. O Jared Leto falando também que não toma banho só quando tá fedido. Sabe, gente, essas pessoas não têm virilha. Eu não tô mais aguentando isso não, gente. Tem que fazer campanha pra pessoa tomar banho. Se vacine e tome banho. Eu nunca passei por isso aqui, desculpa. Nunca, em nenhum relacionamento, em 33 anos de vida, nunca alguém precisou falar pra mim, vai tomar um banho, amor. Nunca. Não é possível que eu seja o único. Por favor, deixa nos comentários aqui. Eu também nunca tive que falar pra nenhuma namorada minha isso. Vai tomar um banho, amor. Nossa, essas discussão... Acho que você chega num ponto que eu preciso pedir pra Bruna tomar um banho. Eu não sei o que eu faço, velho. Não existe isso, não cabe, não entra na minha cabeça. A pessoa tá sempre cheirosa. Quando estou de mau humor, pode respirar mais devagar, infeliz? Olha, isso aqui eu não sou assim. Agora, tem vezes que eu tô de mau humor. Eu não dou essas patadas, não. Mas uma vez ou outra eu tomo. Que, ó, bichinho ali, ó. A TPM, maluco, às vezes. Se não der o chocolatinho, braba. Mas nada demais também. Homem adora reclamar de TPM de mulher, né? Queria ver tu menstruar. Tu fica reclamando que... Ai, minha mulher quando tá de TPM, ela fica muito estressada. Irmão, pensa tu sangrar pelo ânus durante 4, 5 dias seguidos. Ter que enfiar um absorvente íntimo pra ficar sugando de algodão o sangue, pra depois você puxar. E ainda ter que usar o absorvente externo também, às vezes. Ou não usar o íntimo, só o externo. Ou ter que encaixar um coletor menstrual. Pensa antes de falar, rapaz. Lacrei! Outros namoros, o meu. Casal briga por causa de um pastel. Esse eu não me identifico muito, a gente raramente briga. Não tem muita briga no meu relacionamento, não. Eu entendo, tem casal que é movido pela briga, né? Tem aqueles casais que parece que, assim, a briga é a função do relacionamento. Eu não entendo muito isso. Eu não entendo gente que cultiva infelicidade, permanece na infelicidade, se estressando todo dia, brigando o tempo inteiro. Mas quem sou eu pra julgar também? Quando o casal briga e tem que dividir a cama. Eu durmo pronto pra guerra e eu não era assim. Gente, isso eu também não me identifico, porque eu tenho uma regra que eu aprendi quando eu era pequeno. E eu não sei quem foi que me ensinou, mano. Eu não faço a mínima ideia. Eu não sei se foi minha mãe, eu não sei se foi na igreja que eu aprendi isso. Mas eu aprendi e eu levo pro resto da vida. Que é nunca dormir brigado. Nunca. E eu levo isso muito a sério. Eu lembro que uma vez eu ouvi isso, eu não sei onde foi, não consigo lembrar. Mas foi algo como: o sono, o momento do sono é o fim de um ciclo. E ele nunca pode, no dia seguinte, tá preso ao ciclo do dia anterior. Quando você dorme brigado e acorda brigado, sabe, isso faz mal demais pra gente.
pro relacionamento, pra saúde mental, pra tudo. Então eu tenho essa regra aqui com a Bruna e a gente leva muito a sério, assim, ó, não vai dormir brigado. Mesmo se a gente tiver brigado perto da hora de dormir, se acalma, respira, fica 5 minutos em cada canto, conversa e mesmo que não esteja resolvido, que a gente possa deixar pra resolver depois, mesmo assim, tem que dormir com carinho, sentindo carinho. Então é uma coisa que eu levo muito a sério. Gente, esse vídeo virou coach de relacionamento. Felipe Neto ensina. Mentira, gente, não façam isso. Eu sei o que eu tô falando, tá? Eu tô aqui vivendo e aprendendo todo dia. Não conta pra ninguém, tá? Tá bom. Eu indo contar tudo pro meu namorado. Mas isso é regra da vida. Isso é regra da vida. É uma idiotice pessoas acharem que vai falar assim, não conta pra ninguém, e a pessoa não vai contar pra pessoa que ela ama. Não existe. Tá? Não existe. Não existe. Ah, não, minha melhor amiga, eu tenho certeza absoluta que ela não conta nada pro namorado dela. Mentira. Você tá errada, sua melhor amiga conta. Seu melhor amigo conta. Eles compartilham. Se eles não compartilham entre si os segredos dos outros, é muito bizarro de imaginar o funcionamento desse relacionamento. Claro, tem coisas que são insignificantes. Sei lá, o Vitor me conta um segredo, que não tem nada a ver com nada. Não vou virar pra Bruna e falar... Não tem uma pra te contar do Vitor, do futebol, que ele fez não sei o que... Não, tá, dane-se. Mas segredos relevantes? Fofoquinhas relevantes? Gente, um dos pilares de um bom relacionamento são as boas fofocas. Fofoca edifica. A pessoa conta pra outra, a outra se envolve na fofoca, vira um diálogo, um debate, uma discussão, e aquilo engrandece o relacionamento. Tá vendo como é que eu sou um bom coach de relacionamentos? Eu falo exatamente o oposto daquilo que é ensinado pelos verdadeiros coaches de relacionamento, que falam pra não fofocar. Tô nem aí. Fofoca é maneiro, eu curto. Não gostou, me processa. Eu só quis dizer que te amo. Eu fui atropelada e você ficou jogando LOL. Eu te liguei preocupado e você foi grossa comigo e não me deu informações. Eu tava na ambulância! Ok, isso é fake. É óbvio que isso é fake. Ninguém ia ter esse debate no Twitter. Isso é fake. E não é possível que alguém seria tão imbecil ao ponto de fazer isso. Ficar jogando LOL enquanto a namorada foi atropelada, tá ligando da ambulância. Eu me recuso a acreditar que isso seja real. Isso não é real. Dane-se. Eu acredito no que eu quiser. Quando você sabe que é amor verdadeiro... Já aconteceu, mas não acontece há muitos anos. Já aconteceu. Na época... foi nessa casa aqui que já aconteceu já. Mas agora a gente tem muitos rolos de papel higiênico no banheiro. O banheiro é grande, não tem como faltar. Então agora não mais. E quando você está irritado, chateado com a namorada ou namorado, mas ainda quer segurar a mão. É assim mesmo, cara. É bem assim mesmo. Fofucho, bem fofucho. Então, a pergunta é, você se identificou com algum desses memes no seu relacionamento? Deixa aqui nos comentários. E se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, deixa aqui que eu quero saber também, tá? Se inscreve, deixa seu like e vai fazer Maratona Felipe Neto. Vai assistir mais 3 vídeos que você não viu ainda. Tem um monte de vídeo que você não assistiu. Vai aparecer um aqui do lado, só clica nele com o dedo mesmo, no celular, tá bom? Beijo grande, tchau!